Pois é, gente, hoje eu tô aqui para falar um assunto que tem tudo a ver com você, a autoimagem. É porque autoimagem é aquela imagem que nós fazemos da gente. E a gente se comporta, a gente age, a gente é mais audacioso, a gente é menos, a gente é mais covarde ou mais corajoso, dependendo da imagem que nós tenhamos feito de nós. Claro que você vai dizer lá no fundinho, né? Que você, porque eu me acho isso, me acho aquilo, né? Você acha assim, né? Mas você sabe, lá no fundo, que a sua imagem não tá com toda essa bola, não, né? Porque a autoimagem, ela também mexe com a maneira com que a gente se trata. Não só que se põe na vida, como se dispõe em tudo que se acontece em volta de nós, na vida sexual, na vida afetiva, na vida profissional. Tudo depende daquilo que você pensa de você. E a maioria de nós não tem uma imagem muito positiva. Bom, isso também não quer dizer que você não reconheça que você tem aquela ou aquela outra qualidade, é lógico. Mas, na hora, quando ataca aqui aquelas vozes, aquelas ameba, se manca porque você está se expondo, pronto, acabou tudo, meu filho. Você já fecha tudo, já não quer ser visto, já começa a ser falso. É, falso, desonesto, quer dizer, bancar um tipo, porque você não vai mostrar você. Mas por que você não vai mostrar você, natural? Porque a sua imagem é completamente negativa. A imagem negativa vem daquilo que nós escutamos dos outros. Vai formando um eu aqui dentro. Sabe essa voz aí dentro que fala você, 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 aqui? Isso veio dos outros, do que o mundo fala, de que o mundo coloca, do que as cabeças medíocres querem medir uma coisa que não é medível. Porque se você é uma individualidade, como é que poderá ser comparado a alguma outra pessoa, ou mesmo, pior ainda, a um modelo do que é o certo, do que é o normal, do que é o adequado. Ai, o adequado, gente, que tortura o mundo faz um com o outro. Ora, você se pegando esse tipo de impressão, dando valor àquilo que o outro está falando, em vez de se olhar mais com você mesmo, com seus olhos, pronto. Você já estampou dentro de você uma impressão ruim de você. Isso vem de criança. De criança já começa a acontecer um monte de mensagens que vai fazendo você perder a confiança em si. Achar que tem alguma coisa muito errada, que se você se colocar, as pessoas vão te matar. Que você tem que se esforçar muito porque você não tem mérito, você não tem mais um monte de qualidades. Enfim, essa coisa toda leva até ao problema de prosperidade, de relacionamentos terríveis. Nossa, os ciúmes. Os ciúmes, qualquer dia eu vou falar aqui muito dos ciúmes, porque é o seu caso, claro. Ciúmes é baixa estima, completamente baixa estima, estima negativa, porque a autoimagem, a imagem que você faz de você é negativa. Ora, isso tudo tem a ver com você rever isso. Eu me lembro que me falavam tanta coisa e por muito tempo aquilo fez um efeito sobre mim, porque eu fui criado como vocês, é lógico. Mas depois eu comecei a despertar, comecei a fazer uma série de coisas, comecei a pensar pela minha própria cabeça e comecei a achar que tudo aquilo era um absurdo. Bom, uma delas é falar demais. Você fala demais, tem a travela aberta, você fala demais, fala demais. Gente, eu, da minha adolescente, eu colado, assim, ó. Falava nada, parecia um jeca, assim, entendeu? Um bicho do mato, claro, né? Eu achava que tudo que eu tinha que falar, os meus sentimentos, a minha coisa, era realmente uma coisa horrorosa. Foi só depois, quando eu comecei a fazer meus trabalhos, porque no centro espírita que eu frequentava, pediam para mim falar, porque eu era muito inteligente, estudava muito, e eu comecei a falar, quer dizer, que eu comecei a falar com um monte de medo, porque, né? Que imagem que eu tenho, coisa feia, vou dar uma bola fora, ficar nervoso. Sabe aquelas coisas que a gente faz quando sobe para o palco, ou está numa situação de palco? Pois é, no teu caso. Dá branco, né? Seca a boca, dá tudo na gente. Por quê? Porque, obviamente, a imagem nossa é negativa, ainda mais se colocar no meio do público.
Mas eu ia falando, eu tinha que falar, eu sempre fui corajoso, né? E eu fui metendo. E de repente eu comecei a perceber, com o tempo, que quanto mais eu me soltava, quer dizer, quanto mais eu deixava a franga vir, mais o povo amava. Nossa, Gaspar, você tem um jeito. Ai, Gaspar, você é assim. Ai, Gaspar, você é assim. Eu falei, gente, que mutreta é essa? E quando eu comecei a entender esse negócio de vaidade, dar muito poder para os outros, desde criança, a ponto de se anular, aí eu comecei a inverter. Você pode inverter. Inverter já. É mentira. Hoje eu ganho dinheiro com a minha palavra. Claro que era um dom. Eu falava muito porque tinha o dom. Claro que eu também aperfeiçoei o que falar, como falar, enfim, né? Mas eu sou de falar muito. Não tem jeito. Ora, é uma coisa em mim. Se eu estou usando bem e usando para a minha profissão, eu não tenho o menor acanhamento hoje. Acabei com a vaidade. Gente, estou aqui na frente da câmera falando com você como se você estivesse aqui, porque para mim não tem problema nenhum ser assim desse meu jeito. Por quê? Porque não tem nenhum problema no meu jeito. Ao contrário, o seu jeito também. Quando você toma umas caipirinhas que você fica meio assim, louco, né? Não de fogo, né? Porque não é legal. Mas assim, um pouco alto, você vê que vem uma pessoa falante, brincalhona, vem maravilhosa, todo mundo gosta. Claro, se você ficar muito de fogo, você vai ficar chata. Não faça isso. Mas um pouco alto, você já fica ótima. Meia louca? Pois é, o louco é ótimo, sempre espontâneo. Não é um louco que perde a noção das coisas, é simplesmente uma pessoa espontânea, que todo mundo já categoriza como louco. E aí a gente fica achando na nossa imagem, nossa maneira de olhar para a gente, que a gente tem um problema sério, que a gente não pode se soltar, a gente se amarra. E quando você se amarra, você amarra a sua vida, você amarra as suas coisas, você amarra as suas relações, você amarra seu corpo, você não confia mais que ser você, alguém vai gostar. E é pura mentira. Quanto mais você está você mesmo, lá na sua, mais existem pessoas que gostam. E dessa vez, pode ser que todos não gostem, mas os que gostam, gostam realmente de quem eu sou. Então faz uma amizade, faz um relacionamento, é o que? Verdadeiro, porque se encantou com aquilo que nós somos. E nós estamos o quê? Sempre à vontade. Não tem nada de errado na minha imagem. Isso não quer dizer que eu não dou um trato no meu visual, ou não quer dizer que eu não goste de mim o suficiente para me deixar bacana, para aprender as coisas. Mas isso, eu estou e entro em qualquer lugar, em qualquer loja, que seja ela cara, barata, eu vou em qualquer lugar, porque não tem problema. Eu falo com qualquer um que eu precise falar, ou que eu acho que eu queira falar. Por quê? Porque minha imagem é legal dentro de mim. Claro que deve ter pessoas que me acham assim, me acham assado, mas cada um vê com os olhos que tem, não é? Eu preciso me ver com os meus olhos. Eu vivo com os meus olhos. Então, aquilo que foi, a maioria das coisas que servem para mim era defeito, eu percebi apenas que eram virtudes. É incrível, o oposto, né? Mas virtudes, como falar muito, é uma virtude. E outras coisas que disseram, você é muito lá em cima. Gente, hoje eu tenho que ensinar as pessoas a subirem. E me disseram que isso era um defeito, que eu devia ser pequenininho, que eu devia ser assim, que eu não era assim, então eu era muito arrogante, muito metidaço. Olha, se eu não fosse assim, eu não estava dando aula, eu não estava num palco, eu não estava numa televisão, eu não estava num rádio, eu não estava fazendo o meu serviço, que é justamente comunicação e expressão de todas as ideias. Médium, por exemplo, ser médium, ser um canal de comunicação do plano espiritual, quer dizer, tudo isso é porque eu tenho isso. Então isso é uma virtude. Porque eu estou cansado, gente, estou mesmo, cansado de ver uma porção de médios 1 bilhão de vezes mais fabulosos que eu, mas tenho uma vergonha, tenho uma baixa estima e não fazem nada. Podiam fazer coisas lindas para si e para os outros, mas não fazem. Tem vergonha do que o mundo vai falar, que o mundo vai dizer, uma vaidade andando. Não, não é vaidoso ser assim. Vaidoso é uma pessoa que está querendo, né, aparecer o que ela não é. E aí, meu filho, é aí que a pessoa se mostra. Quanto mais envergonhada, mais jeca, mais assim, entendeu? Mais caipirona, mais vaidosa.
Porque uma pessoa que não tem vaidade, ela fica quieta também, ela fica no canto dela, mas se ela está com pica, ela é natural. Mas não há nada de errado de ser você. Porque só tem uma como você, todo mundo gosta, na verdade, das pessoas que são naturais. Isso não quer dizer que eu sou bagunceiro, nem que eu sou um monstro, não é nada, eu tenho bom senso nas coisas, eu tenho senso de hora, senso de ocasião, tenho pique, lógico, mas eu não tenho nenhum problema, eu sou sempre adequado. Entendeu? Porque eu tenho feeling, eu tenho instinto, eu tenho todo esse equipamento nessa máquina maravilhosa que eu sou. Então eu sou uma pessoa completa. Você também é, mas se você não considerar você positivamente, considerar mais para o negativo, obviamente você vai se travar. Você vai se fechar, você vai viver uma vida assim, você vai perder oportunidades cortando coisa do seu caminho, vai fugir de coisa morrendo de medo, porque senão você pode aparecer e você não vai deixar esse monstro que está lá dentro, olha a imagem, monstro que está lá dentro aparecer, entendeu? E vai fingir no romance, vai fingir no sexo, vai fingir nas relações profissionais, na família, em tudo. Vai acabar realmente matando a sua alegria de viver, o seu prazer de viver. É fogo, né, gente? Uma imagem positiva é o sol que você precisa, é tudo mentira. Tudo que fala, você é muito autoritário, você é muito isso, você é muito... Mentira! 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 Absoluta mentira! Reveja o assunto. Olha, faz um exercício depois em casa assim, ó. Tudo que o povo fala que é um defeito em mim, inverte, não, isso é uma qualidade. Como é que isso é qualidade? Ah, por exemplo, mandona. Ah, mandona é fácil. Mandona é a capacidade de mandar mesmo. E aí quem não precisa mandar ou numa empregada, ou num filho, ou numa pessoa, ou numa hora, todo mundo precisa mandar. Ser mandão é ótimo. Mas só que tem jeito de mandar. Eu não fico aí gritando, falando, pegando um chicote para mandar em ninguém. Mas eu falo, eu peço, eu conduzo, eu vou. Mas eu vou levando as coisas para o jeito que eu quero. Mas eu aperfeiçoo. Tudo é qualidade. Quando precisa pegar uma situação, eu pego, porque eu sou o primeiro. Eu mando. Eu gosto desse negócio de estar o seu chefe. Gosto. E sou bom nisso, viu? Tem uma cabeça boa. Não enche o saco de ninguém não, e as coisas vão. Então, gente, olha, nós vamos parar por aqui, porque, né, eu sei que esse assunto valeria umas 2, 3 horas de papo. No entanto, tem um curso meu, né, chama-se Eu Comigo. São 4 aulas ali na nossa internet, né, na nossa loja virtual, né, que vai falar exatamente de melhorar essa relação com você. Aqui a gente dá aquele toquezinho para te fazer um dia bem gostoso, uma semana bem gostosa. Mas lá você pode encontrar, se você está interessado, muito mais coisas te dando ideias e dicas para você se virar, tá legal? Agora eu vou parar e vou deixar com vocês as cenas do nosso próximo encontro aqui no YouTube. Até mais. Eu estou falando da dependência interior, a pior de todas. Parte sim, parte sua cresceu, parte sua virou adulto, mas parte sua não, continuou nenezão. Todo carente é dependente, ai, minhas carências, dependência, uma vergonha isso, hein? Aí os homens também, ai, que é uma mulher que faz ele se sentir o máximo, que nojo, nojo. Ah, porque eu preciso ter alguém na vida. Ah, para com esse melodrama, sentimentalismo que eu falei aqui outro dia. Para com isso. Que o seu patrão, que os seus amigos, que o seu chinelinho fale, ai, que bacana que você é, puxa, que legal, puxa que você não sei o quê, puxa que... Que nhanhanhã, chato. Pior coisa é homem com bico. Ainda mulher passa, mas homem com bico... Chega na tua vez, você faz uma bobagem, está meio perdido, você põe você abaixo de zero. Não me venha com essa história. Então não quer dizer que você não tem capacidade. Quando é a tua vez,
Se desespera? Fica na fossa? Entra nas bobagens?